Fala, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando então mais um vídeo aqui no canal, cara. Desta vez, vamos fazer uma homenagem aos 30 anos de um dos álbuns mais importantes do metal dos anos 90, cara. Principalmente do thrash metal. Estou falando, cara, de Burn My Eyes, do Machine Head. Essa é uma edição aqui em vinil, saiu em 2020. Uma edição bem legal, com a mídia colorida. Deixa eu ver se consigo abrir aqui para vocês, né? Uma edição dupla. Aí. É um cobre, né? Um laranja, uma coisa assim. E esse disco, cara, foi muito, mas muito importante nos anos 90. Essa semana eu tava batendo um papo ali num grupo que eu participo do WhatsApp, junto com o meu amigo Thomas Gouveia, que também escreve para desconecta.com.br, o site aqui do canal, né? Se você não conhece, passa por lá, dá uma olhada por lá. A gente fala sobre notícias, resenhas de discos. Inclusive, este vídeo aqui vai fazer parte da resenha sobre os 30 anos. E também eu tava conversando então com Thomas Gouveia e também com o Betolani, guitarrista e músico, né? E artista de Belo Horizonte. E a gente tava falando de quão inovador foi os anos 90, né? A gente começou falando sobre a galera do Deftones, né? Que é uma banda que, apesar de muita gente torcer o nariz, né? Justamente por ter vindo daquela safra ali que reúne o nu metal, né? E muita gente na época torceu muito o nariz ali, né? Para essa geração. O Deftones tem um som diferente dos outros, ao contrário do Korn, que acabou derivando e trazendo outras bandas que eram muito parecidas com o Korn. O Deftones a gente não tem muito isso, né? O Deftones tu tá ouvindo o Deftones, dificilmente tem alguém com um som tão parecido. Já o Korn, quando no metal estourou, veio uma avalanche de bandas aí nesse estilo. Mas a gente estava falando sobre os anos 90 e o quão inovador era essa cena e essa principalmente no metal, né, cara? Dos anos 90, além desse belo disco aqui do Machine Head, né, um dos discos de estreia mais vendidos pela Roadrunner na época. Depois foi só substituído pelo disco de estreia do Slipknot bem mais adiante, mas foi o disco que mais vendeu, 400 mil cópias lá, então foi um estouro, né? Mas além, cara, do Machine Head também, a gente tinha outras coisas legais, cara, que foram lançadas, como Grip Inc., né? Se você não conhece o Grip Inc., aí é o projeto do Dave Lombardo. Assim que ele saiu do Slayer, ele acabou montando o Grip Inc., que é um projeto muito legal. A gente também teve o lançamento do GZR, o Plastic Planet, que envolvia aí o vocalista do Fear Factor, Burton Sibel, que inclusive até quero pegar o Fear Factor aqui que eu tenho na época, o The Manufacturing, que é um baita disco também, né, cara? Então a gente tinha uma cena muito... e esse Machine Head eu também tenho CD da época, né? Na época que saiu eu comprei. E essa cena, cara, de metal dessa época foi era de muita inovação, né, cara? Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz sobre as principais bandas dessa época, e também tinha uma outra banda, já falo sobre ela. Mas eu fiz aí uns 5 discos, que eu falo desses aqui, 5 discos que tiveram não tão óbvios assim dentro do som pesado, mas que foram super relevantes para os anos 90. E a outra banda que tem, cara, dessa mesma época... não vai dizer que não tá aqui. Não tá aqui. Bom, a banda tá aqui, mas o disco não tá. Não, tá cheio o disco, tá aqui. Nevermore, cara, um descasso, The Politics of Ecstasy, né? Cara, uma trecheira prog, poderíamos dizer assim, né? Então, como teve bandas inovadoras nos anos 90, assim, né? Muita gente olha pra trás e vê os anos 90 meio que, né, assim, com um olhar preconceituoso do som, mas não, cara, teve muita coisa boa nos anos 90 e o som pesado também trouxe muita coisa boa e principalmente fez uma renovação de artistas e bandas que, obviamente, a galera dos anos 80 que vinha ali do Metallica, do Slayer e daquele trash oitentista da Bay Area nos Estados Unidos, obviamente torceu muito o nariz, né, cara? Era um trash muito mais rápido, né? Mais speed, digamos assim, e menos groove, uma coisa mais reta, né? E quando chegou essa galera veio com tudo, né? Com um groovizão pegado, umas guitarras muito pesadas e com groove. Tudo isso pra falar, né? Tudo isso pra gente dar o início pra falar desse álbum aqui, né? Então, do Machine Head,
que é o Burn My Eyes, um discaço, né, que tem muita coisa legal, né. Esse disco aqui, ele é importante por quê, cara? Porque ele faz meio que o elo perdido, a pedra fundamental entre o groove metal, né, uma coisa meio pré-nu metal, pro thrash tradicional dos anos 80. Tem muitas camadas de guitarras aqui. O timbre, cara, o Robert Flynn aqui, nos timbres das guitarras e tal, pegou bastante coisa do que o Pantera vinha fazendo, né? Com Vulgar Display of Power, né? Com Cowboys from Hell. Então eles estavam todos meio que naquela cena ali, e musicalmente tem algumas coisas de timbres que remetem ele. Só que eu acho que o Pantera era muito mais groove, né? Principalmente Vulgar Display of Power falando, né? Ele tinha muito mais groove. Não que aqui não tenha groove, aqui tem bastante groove, mas aqui tem vários andamentos diferentes dentro da mesma música, né? A proposta do Pantera, mesmo que em alguns momentos seja uma porradaria, né? Com Far Beyond Driven, né? Que mais pra frente que foi lançado, seja uma porradaria, ele tinha mais groove do que o Machine Head. Mas o Machine Head, como eu tava falando, a importância dele foi esse elo de ligação entre o thrash oitentista com esse groove metal, né, que depois a gente acabou conhecendo, né, se transformou, se desenrolou no nu metal. Cara, aqui a gente tinha o Robert Flynn cantando, que vinha do Violence, também era descendente da Bay Area, digamos assim, né, de São Francisco, em Oakland, e ele viveu aquele anos 80 fervoroso do thrash metal ali como fã e ouvinte, coisa e tal. A gente tinha o Logan Marder, que mais tarde foi tocar com o Soulfly, com o Max Cavalera. Tinha também o baixista Adam Deuce, esse durou até 2013 na banda, né? Os outros saíram. E o baterista Chris Contos, que terminou essa turnê de divulgação desse disco, e ele sai e não toca mais no segundo disco aí da banda, que é The More Things Change, né? Que é o segundo álbum da banda, que também é um descasso, né? São dois discos que pra mim são considerados melhores da carreira da banda, né? Obviamente, eles depois desses dois álbuns, eles caem numa linha um pouco diferente do que eles estão acostumados a fazer, né? Indo para uma linha um pouco mais nu metal, né? Mais groove, né? Bem diferente realmente do que a banda se propunha no início de carreira, né? Isso é bom ou ruim, vai depender do tipo de som que tu gosta. Eu particularmente não gostei na época, era o Burning Red, né? Que é o terceiro álbum, depois teve o Supercharger, o quarto álbum, e a partir do quinto álbum, que esse eu tenho, que é o Through the Ashes of Empires, eles começam a retomar o som, né? Tanto que o próximo álbum é considerado uma obra-prima, né? O The Blackening, que eu particularmente gosto, mas eu ainda, por ter vivido na adolescência lá em 94 e tal, eu tenho um apego emocional muito mais forte pelo Burn My Eyes, mas obviamente eu entendo que é um disco super legal. Então, voltando, né, cara, a este belo disco aqui, a gente tem essas camadas que eu estava falando, né? São vários andamentos dentro de uma própria música, né, cara? Um caso clássico aqui disso é o The Rage to the Overcome, que é a faixa número 5, né? Que é uma sonzeira, cara. Começa com uma bateria bem agressiva ali, né? Digamos assim, um solo. Depois tem esses harmônicos de guitarras que vão construindo junto à cama e criando essa textura muito diferente, né? Do que a gente estava acostumado sonoramente falando, né, cara? E os vocais do Robert Flynn aqui era uma loucura, né, meu? O cara conseguia colocar os vocais certos para as melodias certas, né, no momento certo. O álbum inteiro é todo bom, né? A gente tem clássicos já, né? No primeiro disco, uma banda lançando com clássicos, óbvio que a gente já tem isso durante a história do metal e do rock também, mas é mais difícil de acontecer. A gente tem David, a gente tem Old, A Thousand Lies, né? Todas essas primeiras faixas do disco que, cara, foram uma porrada na orelha, né? Que com certeza deixou a galera meio enlouquecida. A terceira faixa aí, que é o None But My Own, começa com um dedilhado de guitarra ali, mas logo em seguida já entra as guitarras fazendo uma base muito, mas muito pesada, né, cara? E aí a gente tem nessa continuação da faixa, a gente tem uma linha de baixo bacana, ele começa calminho e depois ele senta o sarrafo de novo, que é do caralho. Então esse disco aqui, ele é super importante por diversos fatores, né? Pra mim o principal é ele conseguiu seu elo perdido dessas duas pontas, né? Do thrash oitentista com o que estava nascendo ali, né? O groove metal / nu metal, que veio a se desencadear depois.
E tem muitas coisas legais, né? O mais legal aqui, né, é que os Estados Unidos nessa época ali vivia uma desordem meio social. A gente teve alguns problemas, principalmente de racismo, lá em 1992, né? Em que a gente teve o LA Riots, né? Os motins de Los Angeles, onde uma pessoa negra tinha sido espancada aí por policiais norte-americanos. E em 92 saiu esse caso aí, né? E os juízes deram né? Liberaram, digamos assim, né? Esses oficiais, esses policiais brancos norte-americanos, e isso causou uma revolta na população negra nos Estados Unidos, e eles foram à rua em Los Angeles lá. Enfim, aconteceu tudo que aconteceu. Tem vídeos aí na internet, você pode procurar. E o outro caso também de desordem social, né, falando, é o caso de Waco, né, lá no Texas, onde um culto religioso que se chama Davidian, né, Branch Davidian, que é justamente a primeira faixa, fala sobre isso, né. Eles estavam sendo o Serviço Secreto dos Estados Unidos estava investigando eles por ter porte ilegais de armas dentro desse rancho, e eles foram atrás para identificar isso, e aconteceu um desastre, uma catástrofe, onde 72 pessoas morreram, né? Muitas crianças estavam nesse rancho aí. Enfim, cara, foi uma lambança aí, né? Então os Estados Unidos passavam por uma mudança social muito profunda nesse início dos anos 90, e isso acabou impactando diretamente, né? O próprio Robert Flynn aqui, né, que a gente sabe, né, ele tem traços ticanos, então assim, tem toda essa luta racial lá nos Estados Unidos, que ainda é forte. Nos anos 90 era ainda mais forte, né? A questão dos imigrantes. Então tudo isso são coisas que se repetem na história, né? O que a gente vê agora em 2024 são coisas que a gente já vê há muito tempo lá nos Estados Unidos e, obviamente, aqui no Brasil. Então todo esse caos, né, juntamente com questões religiosas, né, que a gente vê hoje muito forte aqui, né, no país, né, a religião querendo entrar no governo, lá também tem muito disso, assim. Tanto é que tem uma música aqui, né, cara, que é o Death Church, né, que começa com os vocais meio parecendo um exorcista, né, um padre, não, né, um pastor fazendo tipo um exorcista com uma voz meio de demônio e tal. Então, assim, essas coisas acontecem há muito e muito tempo, não é uma coisa nova, assim, né, mas é obviamente que de tempos em tempos esse negócio aflora, explode, e a sociedade se dá conta de algumas coisas que não são legais, outras são boas, outras nem tanto. Mas esse disco é um reflexo disso, né? Problemas mentais também aqui é discutido. Enfim, cara, esse é um álbum que ele é bem variado, né? Não só na sua temática, mas também na sua musicalidade. Ele tem essa pegada trecheira anos 80, mas ele consegue trazer uns timbres para os anos 90, ou seja, atualizando essa musicalidade, mas também adicionando esse groove que a gente estava emergindo na época. Um grande álbum, se você não conhece, vá atrás, ouça aí no Spotify, se você não é colecionador de disco como eu. Essa minha edição, como eu falei, é dos anos de 2020. Eu sou muito colecionador. Também vale lembrar que em 2019... eles fizeram uma turnê em comemoração dos 25 anos de Burn My Eyes, o Machine Head fez, tocou pelos Estados Unidos. Vou botar algumas imagens aí para vocês verem. Que a segunda parte do show era o disco na íntegra, né? Então foi uma tour gigantesca com os membros originais, exceto o Adam Duce, que se pegaram feio ali, né? O Robert Flynn e ele, que é o baixista. Mas o baterista tá lá, né, cara? O Logan Mather, que tocou guitarra, também aparece nos shows. Eles lançaram também um disco de regravações, né, como se fosse um ao vivo no estúdio deste álbum aqui. Também foi lançado em 2019. Esperamos que façam alguma coisa bacana aí comemorando agora sim os 30 anos deste belíssimo álbum, que eu recomendo muito, fez muito a minha cabeça nos anos 90. Eu tenho certeza que quem viveu essa época com certeza se lembra deste álbum com muito carinho. Deixa aí nos comentários o que tu acha deste álbum e a gente se vê no próximo vídeo.